vocês, não só eu, né? Mas eu e a minha colega aqui, a Thalissa, um pouco sobre a Sprout, sobre as possibilidades da nossa plataforma mais completa aí de marketing de influência, curadoria, mensuração e tudo que há de bom no marketing de influência. Bom dia, bom dia. Boa, tudo certo aí? Apareceu meu áudio, vídeo, tudo ok? Qualquer coisa aí, manda nos comentários, pessoal, tá bom? E aí a gente já dá o start por aqui. Beleza, Gui? Tudo ok. Fechou. Gui, pode colocar aí meus slides na tela, que daí eu vou me orientando. Se quiser também me deixar pequenininho aí pro pessoal, show de bola. Vamos lá, deixa eu só vir aqui para minha segunda tela. Hoje nós teremos a participação também da Thalissa, galera. Se quiser subir a Thalissa aí para o ao vivo, Gui, para a gente trocar uma ideia. E aí a gente já se apresenta para todo mundo. Olá, bom dia, galera. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Boa. Pessoal, somos nós aqui que queremos conduzir o webinar de hoje. 40 minutinhos, 45. Nós vamos pedir a atenção aí de vocês. Sei que terça-feira de manhã é sempre uma correria, como sempre, mas eu vou pedir aí para a gente estar em uma aba aberta do navegador, no fone de vocês, enquanto está todo mundo também trabalhando. A gente quer proporcionar o melhor conteúdo prático na manhã de hoje. Eu e a Thali, tá, vou me apresentar aqui agora formalmente. Eu sou o Head de Growth aqui da Spark. Então, todas as estratégias, né, de go-to-marketing da agência, das nossas soluções, produtos, fica na minha responsabilidade, do meu time, e a Thali, como Business Development Manager na Spark, também ali lidera toda a área de aquisição, de parcerias, de vendas. Então, a gente vai estar mostrando para vocês a Sprout Social, tá, galera? Depois de muitos pedidos, a gente fez alguns webinars recentemente. Se vocês não assistiram aí os nossos últimos webinars, foi muito legal. O último foi com a Trop, né, uma agência parceira que a gente falou de Black Friday. Tivemos também um webinar de inteligência artificial aplicada em marketing de influência, está tudo aqui no nosso LinkedIn. E nesses webinars a gente acaba falando da Sprout. Não com tanta profundidade, mas depois que nos pediram, a gente resolveu parar aqui e fazer essa call, essa chamada com vocês, para nos aprofundar mais na plataforma. Então, o conteúdo em si vai ser muito pautado na prática, junto ali com a Sprout Social, com a Thali. Então, como nos 2, 3 últimos webinars a gente não conseguiu se aprofundar tanto, esse aqui é justamente para isso, para a gente se aprofundar muito mais na Sprout, nas funcionalidades da Sprout, como que a Sprout ajuda a operação de influência das agências, das empresas, para que, de uma vez por todas, vocês parem de usar Excel, parem de usar um processo que não é tão eficiente assim no dia a dia, tá? Bem rapidamente, tá, galera? Alguns dados aqui do mercado, do marketing de influência. É um mercado que está em ascensão, extremo crescimento, 25 bi globalmente até o final desse ano, quando a gente fala a nível global. E 70% dos consumidores afirmam que as recomendações de influência têm mais impacto hoje em dia do que a publicidade tradicional. Claro que uma coisa não descarta a outra, faz parte aí do pool de marketing, mas o consumidor mudou e a gente sabe, até olhando para os nossos próprios exemplos, o quanto que os creators, os influenciadores, nos impactam no dia a dia para que a gente tome decisões. E a gente está num momento agora muito crucial e ímpar, né, para o consumidor, que é a Black Friday. Muitas empresas, agências aí já começaram, né, a Black agora nesse mês,
mas a gente entra em novembro agora, na próxima semana, então as redes sociais estarão bem movimentadas nesse sentido, e óbvio que as marcas vão se utilizar com certeza dos creators aí para se comunicar com essa audiência que estão nas redes sociais. Né? Passando aqui, trazendo um overview global, hoje o Brasil ele é top 1, quando a gente fala sobre como que os influencers vêm impactando na promoção, no consumo de bens de produtos e serviços. Então, quando a gente compara versus outras nações, né, China, Índia, México, o Brasil ele tem a sua relevância global em termos de compra influenciada. E perante esse mercado, a Spark já tem 10 anos de mercado aí, falando um pouco mais sobre os números da companhia. Para quem não conhece ainda a Spark, né? A gente já está há 10 anos no mercado, desde os primórdios das redes sociais, e além disso, são mais de 32 mil conteúdos gerados ao longo do ano para essas campanhas de influência das marcas e das agências parceiras. Hoje são mais de 340 profissionais focados nessa disciplina e mais de 220 marcas atendidas. Aqui eu vou mostrar algumas dessas marcas. E hoje nós fazemos parte de um grupo, a referência em marketing de influência no Brasil, junto com outras empresas, e temos parcerias com as principais plataformas, porque a Sprout ela trabalha muito unida com as principais plataformas. Né? A Spark, a nossa solução, a Sprout Social, precisa estar sempre alinhada, né, com o que está acontecendo de novidade com a Meta, com o TikTok, com o Kawaii, com o Pinterest. E nós temos também, né, depois de um trabalho aí com vários casos de uso, cases, o selo de TikTok Marketing Partner, que reforça, né, o quanto a gente olha para essa plataforma com atenção e como deve ser os conteúdos nativamente lá no TikTok. Um pouquinho aqui da cultura da nossa companhia e dos produtos que a gente desenvolve é, acima de tudo, sermos data-driven. Tá? Então, a Spark, né, ela trabalha com um leque de ferramentas, plataformas para gerar o melhor resultado possível para os nossos clientes. Desde plataformas proprietárias, como, por exemplo, o Simbu, né, que é uma plataforma ali que impulsiona posts orgânicos, como também o Esfera, que é onde a gente trabalha toda a curadoria, a gestão das campanhas, a própria Sprout, TGI, o nosso hub de micro e nano influenciadores. Não vou me adentrar aqui no detalhe, mas é para vocês terem noção que tudo que a gente faz tem esse intuito, tem essa intenção de sermos cada vez mais conectados por dados, tanto de forma interna e para levar isso para os nossos clientes. Tá? E uma dessas plataformas, uma dessas soluções que a gente leva para o mercado, que tem todo esse know-how de dados, é a Sprout Social Influencer Marketing. E a Sprout Social é uma plataforma global, né, que já venceu prêmios globais, e hoje é considerada a solução número 1 de influência com base em dados. E aí vocês vão descobrir o porquê na prática com a Tali daqui a pouco. Algumas marcas que eu falei que eu traria, tá, que utilizam a Sprout Social, que é esse nosso produto, essa nossa solução tecnológica para influência, todas essas marcas utilizam na operação. Tá? Porque quando a gente fala de influência, existe um processo complexo, desde de uma curadoria assertiva, um disaster check assertivo, para depois não sofrer com nenhuma crise digital, desde fazer a gestão dos influenciadores, a contratação, a negociação, até mesmo a mensuração e o report depois dessa campanha. Então, é todo um funil, é todo um processo que precisa ser bem mensurado, bem orquestrado, e fazer isso de forma manual é incabível hoje. Então, as maiores agências, empresas,
estão com a Sprout Social, porque é a mesma plataforma que a Spark utiliza para entregar a melhor solução para os nossos clientes. A gente comercializa também essa plataforma. Então, a Ogilvy está usando, a SmartFit, a Renner, Serasa, UOL, a DPZ, a Paiô, a Almap. Então, é uma série de empresas de diferentes tamanhos e segmentos, porque hoje ainda tem, né, essa... Se conseguir me colocar na tela aí, Gui, por favor. Hoje ainda tem essa crença, né, que a influência é só para grandes marcas, grandes anunciantes, mas na verdade não é verdade, porque a Spot Social ela democratizou muito o marketing de influência quando a gente fala de conseguir concentrar todos os dados e toda a organização sobre influência em um lugar só. Tá? Porque hoje uma das maiores dores das empresas é ter muito Excel, é muita coisa perdida, é muito processo em vários lugares. E a gente conseguiu centralizar tudo isso de uma maneira eficiente para que, desde o grande anunciante até a média empresa, a média agência, consiga trabalhar com influenciadores de uma maneira que vá trazer retorno, de fato, né? Que a gente vai conseguir mensurar. Fechado? E falando nisso, eu trago alguns cases aqui para vocês terem noção um pouco, tangibilizar um pouco do que eu estou falando. Acho que, se alguém não conhece, né, a Almap é uma das grandes agências aí, parceira da Spark, utiliza a Sprout, e o Gustavo é um cliente nosso, gerente de Social Insights na Almap, e ele tinha esse desafio aqui, de encontrar influenciadores com fit real, com a marca e com o público em meio a um volume enorme de perfis disponíveis no mercado. Porque isso acontece muito também na influência hoje, né? Muita opção, muita coisa acontecendo. Quando a gente vai para o tier de micro e nano, é ainda mais, porque vem surgindo cada vez mais micro-influenciadores dos diversos nichos e perfis. Então, como fazer quando existe muita possibilidade, muitas opções? E a UMAP também tinha esse processo manual. E todo o processo manual, ele gera risco, né? Porque tem muito fator ali humano inserido e pode ser que gere um gargalo no meio disso tudo. Então, pode ser que aconteça escolhas imprecisas, pouca agilidade no processo, no planejamento. Tudo isso, a UMAP chegou para a gente e falou, cara, eu tenho esse desafio. Qual que é a solução? Como que a Sprout pode me ajudar nesse desafio específico e que eu estou sofrendo com isso? E aí a solução foi, de fato, levantar quais módulos e como que a Sprout poderia ajudar da melhor forma possível. Então, com a Sprout, a partir do momento que a gente implementou a nossa solução, a agência passou a automatizar a curadoria e até pelas atualizações da Sprout recentes, é uma curadoria ainda mais agilizada por meio da inteligência artificial. A Thali daqui a pouco mostra para vocês. E a gente começou a cruzar, né, fazer esse cruzamento entre dados de creator, do público, dos clientes da UMAP, para, de fato, ter ali a melhor afinidade possível, o melhor engajamento, e, além disso, o brand safety, né, que é muito importante na escolha dos influenciadores. Isso reduziu o tempo de escolha, tempo no processo e fez com que a UMAP colocasse no ar mais campanhas de uma forma mais escalável para os clientes. Tá? Então, aqui é um case de uma agência que é parceira nossa, a Dagás também, do Rafa. Então, o Rafa aí, super parceiro, também já fez vários conteúdos com a gente. E era um desafio muito semelhante de organizar, de mensurar campanhas de influência de forma integrada, como eu falei. A nossa solução, ela centraliza tudo, tá? Então, essa integridade que tem os módulos faz sentido porque imagina você agência, tem vários clientes, várias campanhas rodando ao mesmo tempo, e se ficar um processo descentralizado, ferrou. Então, o desafio da Dagás também era esse, e a gente veio com a solução mostrando que centralizar a gestão das campanhas era o caminho, otimizar a curadoria de influenciadores, e também com a Dagás a gente mostrou o quanto de relatórios existem dentro da Sprout, para que a gente entenda o que
melhor funciona, qual que o influenciador está gerando mais resultado. Às vezes o influenciador gera mais resultado na campanha X para o cliente Y, mas na campanha Y não performou tão bem, e assim por diante. Então, eu trouxe aqui só 2 casos para vocês tangibilizarem um pouco, junto com a UMAP, junto com a Dagaso, o trabalho que a gente fez, mas a Thalia agora vai mostrar, tá, na prática, tudo que é possível com a Sprout, e óbvio, qualquer dúvida que vocês tiverem, algum case, assim, alguma possibilidade para que a Thalia busque na prática mesmo agora, comentem aí no chat, que a gente vai estar com vocês neste tempinho. Então, aguenta aí, que agora é a hora da verdade, a Thalia vai mostrar a plataforma e tudo que ela tem aí para ajudar vocês no marketing de influência. Fechou, Thalia? Vamos, bora. Bora ver na prática. Beleza. Galera, é legal vocês mandarem as dúvidas. Vão mandando aí, o Vini vai lendo para mim. Eu não vou ver mais a tela, não vou ver mais vocês. Eu queria também saber se a gente está com agências, marcas, então manda aqui no chat também. Se você fala de uma agência, se você fala de uma marca, porque assim também eu vou mostrando a plataforma olhando por essas visões, tá? Todo mundo tá vendo minha tela? Como é que tá aí? Maravilha. Vamos lá, gente. Então, como o Vini falou, a Sprout vai trazer dados para a gente, agilidade. Então, eu quero criar aqui um storytelling, né? Nós somos uma empresa de uma marca ou uma agência que a gente precisa buscar influenciadores. Inclusive, chegou para mim muitos casos, por exemplo, preciso de 1.000 influenciadores em 3 semanas. Como que a gente faz isso em uma plataforma, né? Como é que eu entendo quais são os perfis ideais para minha marca, que vai falar com o público que eu quero atingir? Como é que eu entendo se esse influenciador tem um bom engajamento? Como é que eu faço uma projeção de resultados da minha campanha? Ou então, eu vou ter que ficar entrando em contato manualmente, vou ter que contratar uma equipe para isso, né? E 3 semanas para encontrar 1.000 influenciadores. Imagina, isso estou falando de uma empresa que tem um objetivo robusto, né? Mas você, uma empresa que está começando a trabalhar com influenciadores ou que tem um squad de embaixadores, então você consegue, com a Sprout, não precisar ficar solicitando para esses influenciadores dados, prints e assim vai, tá? Vamos começar. A Sprout, gente, ela tem a API com as principais redes sociais, então aqui a gente vai conseguir ver dados no Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, o X, tá? Então, as principais redes sociais a gente vai conseguir puxar esses dados e analisar as campanhas. Olhando para a primeira parte, que seria a curadoria, que é quando eu vou começar a minha campanha, tá? A Sprout hoje, ela utiliza uma inteligência artificial que nos ajuda e nos entrega perfis que falem do tema que a gente precisa. Inclusive, é possível hoje fazer configurações na plataforma para que o algoritmo trabalhe voltado para cada marca, para cada... Por exemplo, a agência tem 10 marcas que trabalham com influenciadores. A agência consegue criar aqui workspaces para cada marca de cliente dela. E cada workspace a gente consegue configurar com o Brand Fit Score dessa marca. Então, por exemplo, uma marca de produtos fitness, eu consigo já configurar. Eu estou buscando perfis que falem sobre vida saudável, sobre exercício físico, sobre alimentação saudável no Brasil. O meu público-alvo são mulheres ou homens, uma faixa etária X. Então, a gente consegue configurar a plataforma para que o algoritmo trabalhe ao nosso favor, olhando para aquela marca. Outro ponto muito importante, temas sensíveis, né? Então, hoje, a gente tem uma dificuldade, hoje, manualmente, é impossível fazer isso, entender se os influenciadores falam de temas sensíveis para a marca. Se eu sou uma agência, eu preciso, né, fazer esse disaster check, que a gente chama, para o meu cliente, ou se eu sou uma marca, eu preciso buscar, analisar, fazer uma investigação manual. Então, aqui na Sprout, eu consigo já pré-definir essa configuração. Se eu não quero que o influenciador fale de
de álcool, se eu não quero que ele fale de temas sensíveis, de concorrência. Então, eu já pré-defino o que seriam conteúdos que eu preciso ter uma atenção melhor e analisar se o influenciador fala ou não daquilo, tá? Vamos lá, então. Quero fazer uma simulação. Preciso de influenciadores que falem sobre cabelos cacheados. Então, eu posso utilizar aqui como um promptzinho, assim, do ChatGPT, por exemplo, né, que todo mundo usa. Então, podem usar e abusar aqui desse prompt. Ele sempre vai trazer aqui indicações de outros temas, tá? De outros conteúdos. Então, dicas de cabelo cacheado, rotina de cuidados. A gente pode também, clicando nessas indicações, ver quais são as sugestões da plataforma, tá? Falando desse tema. E ele vai trazer um mar de perfis, e eu preciso criar filtros focados no que, de fato, eu preciso para essa campanha. Então, por exemplo, eu estou buscando perfis que falem de cabelos cacheados para uma campanha no Instagram. E eu posso também definir o tier, né? Qual que é o tamanho desses influenciadores? Eu estou buscando nanos, micros, macros influenciadores que falem desse tema, então eu pré-defino. Posso também colocar a localização do creator, né? Então, se eu preciso de um influenciador de alguma cidade específica, ou pode ser nível Brasil, então a gente consegue também setar esse dado, a localização do público. Então, independente de onde do influenciador esteja, eu quero que o público dele seja de São Paulo, da Bahia, tá? Então, tudo depende da estratégia que vocês querem focar, tá? E tem outras configurações aqui, pessoal, que eu não vou aprofundar, mas o principal seria esse. Então, eu estou tendo uma visão de influenciadores que falam sobre cabelos cacheados, que são do Brasil, tá? E aí, a Sprout, ela vai trazer esses perfis e nós conseguimos acessar cada perfil para aprofundar. Então, sem uma plataforma, o que acontece? A gente precisa entrar em contato com o influenciador, pedir media kit desse influenciador para entender quais são os dados, se esse influenciador tem o público-alvo que a gente busca, qual que é a taxa de engajamento desse influenciador. Então, aqui na Sprout, a gente elimina isso. Eu consigo rapidamente já ter acesso aos dados desse influenciador sem precisar entrar em contato com ele, tá? Então, vamos entrar aqui num perfil. Yasmin Maraia. Essa influenciadora, inclusive, ela tem aqui integrado o Instagram e o TikTok dela, tá? Eu consigo, com aquela configuração do Brand Fit Score, ela vai sempre aparecer aqui. Então, como é uma conta teste, a gente está com baixa correspondência, mas quando eu configuro com a marca do meu cliente ou com a minha marca, a Sprout já traz para a gente qual que é a similaridade, tá? Qual que é a correspondência desse influenciador com o tema que a gente está buscando. Os tópicos que esse influenciador mais fala, os dados analíticos, e é aqui que está o pulo do gato. Então, algo que eu precisaria pedir um print, eu não preciso mais, eu consigo já ver. Essa influenciadora tem uma taxa de engajamento médio nos últimos 3 meses abaixo de outros da categoria que ela está aplicada. Então, olha só que legal, eu consigo inclusive ver qual que está a saúde do perfil, né? Consigo ver se ela está performando bem nos últimos meses. Inclusive, eu consigo ver por tipo de conteúdo. Então, aqui eu consigo ver que 93% dos posts são Reels e ela tem uma taxa de engajamento que está performando um pouco abaixo. Então, isso já me mostra que se é ou não, quem sabe, uma boa opção para uma campanha. Outro ponto, público. Então, quem é o público dessa influenciadora? Eu consigo analisar, inclusive, se ela está com um crescimento orgânico. Eu consigo analisar quem é o público, então a audiência dela, a maioria são mulheres, numa faixa etária aqui dos 18 aos 34 anos. Então, eu já consigo entender, esse é o público do meu cliente, é o público da minha marca, ela vai falar a língua que eu quero. Inclusive, dá para comparar, tá? Vamos, por exemplo, eu quero comparar aqui com a Garnier.
Quando a gente compara, a gente consegue ver a similaridade da audiência, se vai falar a mesma língua, tá, da marca. Deu uma travadinha. Oi, internet. Sumiu aí para vocês? Voltou? Vini, preciso que você me avise. Eu não vejo ninguém. Tudo Voltou? certo por aqui, tudo certo. Uhum. Ah, perfeito. Tinha dado uma travadinha, porque quem sabe faz ao vivo. Ah, o Gui comentou que está carregando. Deixa eu ver aqui. Tá. Vejam se apareceu já. Eu voltei na tela da Yasmin. Voltou por aí, Gui? Consegue colocar na tela? Beleza. Compartilha novamente, Thali, por favor. Ah, perfeito. Alguma dúvida até agora? Alguém trouxe alguma dúvida ali no chat? Vai me interrompendo, tá? Por gentileza. Mas vamos lá, então, continuando aqui no perfil da Yasmin. Então, qual que é a ideia, pessoal? A gente consegue analisar previamente os dados desse influenciador para entender se ele é ou não uma boa opção que vai ter match com a campanha que eu preciso fazer, tá? Outro ponto, brand safety. Então, lembra lá que a gente configurou quais são os temas sensíveis? Então, se eu coloquei que um tema sensível seria o influenciador falar de um concorrente, seria ele falar de política, de algo violento. E aí, todas as publicações que tiverem esse tipo de conteúdo vai aparecer aqui no brand safety. Então, rapidamente a gente consegue fazer o disaster check. Já analisar que tipo de conteúdo que esse influenciador está falando sobre esse tema faz sentido para minha marca, para o meu cliente ou não. Colaborações, então eu consigo também entender quais marcas esse influenciador já está trabalhando, já tem feito collab. Então é legal para vocês baterem também, inclusive, quais foram os resultados entregue naquela campanha, tá? Além disso, como é que eu analiso rapidamente, de forma qualitativa, o conteúdo do influenciador? Então, que tipo de conteúdo esse influenciador faz, né? É mais humor? É um Reels? Ele trabalha mais de uma forma que, por exemplo, ele tem um engajamento melhor quando ele faz um vídeo com a filha, né, na rua, quando está na academia. Então, é facilitar a nossa vida para que a gente tire insights. Então, rapidamente eu consigo ver, por exemplo, no Instagram, qual que foi o vídeo que essa influenciadora melhor performou em Reels. E aí a Sprout me entrega rapidamente qual foi o vídeo, né? Quais foram os vídeos. E eu consigo analisar que tipo de conteúdo ela faz. Ah, falando de maquiagem, de look, dando dicas. E assim eu consigo, inclusive, bolar uma estratégia de campanha com ela, né, para o meu cliente ou para minha marca, tá? E já consigo, inclusive, ver os resultados, tá? Então, é como a gente analisa qualitativamente e tira insights para bolar uma campanha com o influenciador. E, além disso, gostei muito da Yasmin, ela tem o perfil que a minha marca, que o meu cliente precisa. Aqui, a Sprout sempre vai indicar para a gente mais perfis semelhantes. Então, quando a gente fala de escalar, de buscar influenciadores, a gente não precisa fazer isso manual. O próprio algoritmo da plataforma, ele trabalha para a gente. Então, a gente consegue rapidamente encontrar perfis semelhantes e, inclusive, salvar esses perfis em pastas para que a gente depois possa fazer análises mais profundas. Então, a equipe, né, a equipe da empresa, da marca, a equipe da agência, consegue se organizar com pastinhas por tipo de influenciadores, por região, por tamanho, como for necessário, para depois aprofundar na análise e entender o que faz de fato mais sentido, tá? Até aqui, gente, teve alguma dúvida aí no chat? Tudo certo? Alguém quer trazer algum ponto sobre a parte de curadoria?
Consegue ver aí para mim, Vini? Ou podemos seguir? Estava no mudo aqui. Tudo certo por enquanto. A Samantha comentou que a plataforma parece ótima, é bem objetiva. Por enquanto são mais esses comentários, mas reforço qualquer dúvida aí que o pessoal tiver, a gente pode estar tirando agora mesmo. Legal. Galera, falem aí pra gente se você é de uma agência, se você é de uma marca. Contem um pouquinho aí de vocês, tá? Vamos seguindo, então. Sobre a lista de criadores, tá? Então, aqui é onde estaremos podendo analisar profundamente os perfis. É legal que essas listas, né? A Sprout, o algoritmo dela, ela inclusive traz para a gente aqui opções de edição, para a gente ver quais são as taxas que são importantes para aquela campanha. Então, se eu quero visualizar qual teve mais taxa de engajamento, qual influenciador que tem maior audiência. Então, tudo isso é editável, tá, pessoal? E a gente tem aqui insights desses influenciadores salvos, por exemplo, nessa lista, quais são os influenciadores que melhor performam, tá? Então, a Sprout, ela já organiza tudo isso para facilmente a gente poder fazer as análises, tá? Fiz a curadoria, salvei os perfis em listas aqui, agora eu vou criar uma campanha. Na Sprout, a gente cria a campanha e pode adicionar os influenciadores que nós queremos convidar ali para aquela campanha antes mesmo de contactá-los, de contratá-lo. E a Sprout, ela facilita, né, para que não seja de forma manual, a gente consegue entrar em contato com os influenciadores em massa. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha com 10 influenciadores, só que eu preciso entrar em contato com 30, né, para ver quais desses 30 realmente vão aprovar e vão ter interesse em participar da campanha. Então, eu consigo adicionar esses influenciadores aqui e estruturar uma proposta por dentro da Sprout e fazer esse envio em massa, tá? Então, isso facilita, faz com que toda a equipe da marca, da agência, consiga ter a visão de qual influenciador está visualizando a proposta, qual aprovou, qual rejeitou, qual que a gente vai seguir, né? Então, mandar contrato para o influenciador pode ser feito pela plataforma, fazer assinatura desse contrato, tá tudo incluso na plataforma. Então, toda essa gestão pré-campanha, vocês também podem fazer aqui, tá? Aprovado, os 10 influenciadores que eu preciso já deram um ok, já assinou o contrato, eu consigo ir para aprovação de conteúdo. Então, aqui na plataforma, o que muita empresa traz para mim também é, eu consigo fazer um calendário, eu consigo falar com o influenciador por dentro da plataforma? Consegue. Então, você consegue fazer um gerenciamento para que toda a equipe fique na mesma página, né? Então, eu coloco aqui na aprovação de conteúdo qual que vai ser o planejamento desse conteúdo. Então, essa influenciadora, por exemplo, eu quero que faça um post no Instagram, ela vai fazer um Reels, eu quero que ela poste no dia 30, por exemplo. Ah, preciso parametrizar algum link para mandar para o influenciador postar. Tudo isso vocês conseguem gerenciar na plataforma, tá? Thali, aproveitando o gancho, surgiu uma pergunta aqui da galera, que é a seguinte: a plataforma faz um mapeamento do ambiente ou precisa cadastrar os criadores? Maravilha, ótima pergunta, tá? Você sabe quem fez? Foi a Maria. Maria, sim, a plataforma a gente precisa cadastrar. Hoje nós temos mais de 14 milhões de perfis na plataforma cadastrados e esse número está sempre crescendo. Quem que alimenta a plataforma? São os nossos clientes, tá? Então, se por acaso não tiver algum perfil até de marca ou de influenciador, a gente consegue cadastrar manualmente, tá? E isso a gente está sempre fazendo. Então, essa base da Sprout, ela está sempre crescendo, tá? E em meia horinha, a gente consegue já puxar os dados públicos de todos os perfis cadastrados. Tá? Boa. Fechado. Qualquer outro que eu apareço novamente. Legal, vai me interrompendo. E aí, galera, voltando para a campanha, acho que
tive o ok dos influenciadores, fiz aqui o planejamento, qual vai ser o calendário dessa campanha, as datas de postagens de cada influenciador, chega o momento de analisar. Então, aqui a gente faz uma configuração, né? Então, o que a plataforma precisa saber? Quando que essa campanha vai rodar? Então, o período, então, por exemplo, agora em outubro, né, novembro, no mês do Black Friday. Quais são as menções que a gente acordou com o influenciador? Então, se ele vai escrever o arroba da plataforma, se ele vai pôr uma hashtag Black Friday, uma hashtag específica para aquela campanha, para a Sprout saber que é aquela postagem, naquele período, que ela precisa trazer para a gente, tá? E aí, a mágica acontece. Eu não preciso ficar entrando em perfil de influenciador manualmente para ver se ele postou, eu não preciso ficar cobrando ele, nada disso. Na plataforma, em tempo real, a gente vai visualizando todos os posts. Deixa eu já ir para a parte principal aqui. Então, aqui da Sprout, em tempo real, ela vai trazendo para a gente todas as postagens dos influenciadores cadastrados na campanha. Eu consigo ir filtrando para ter visões estratégicas. Então, se eu quero ter uma visão, por exemplo, só do que está sendo postado no Instagram, se eu preciso ver, por exemplo, só um tipo de conteúdo, quero tirar um relatório para analisar só o que foi postado como stories, eu consigo, tá? E clicando aqui, gente, depois que a gente tem ali o opt-in do influenciador, a gente consegue puxar todos os dados, inclusive dos stories. Então, eu consigo visualizar, né, qual foi a visualização, alcance, total de interações, toques para voltar, toque para avançar, saídas, respostas. Então, e essas métricas, elas ficam aqui na plataforma registradas para sempre, tá? Então, vocês sempre vão poder visitar esses dados, fazer análise, cruzamento de dados, tá? E a gente consegue ir analisando todas as redes sociais também. Inclusive, a gente tem parceria ali com o TikTok, então, todos os dados ali do TikTok vocês conseguem analisar, métricas avançadas, né? Se a postagem foi mais atingiu mais mulheres, homens, né? Localização é bem completo, tá? Conseguimos analisar por tipo de conteúdo, por creator, aqui por tipo de conteúdo. Então, qual conteúdo dessa campanha está performando melhor? Qual a rede social que está me trazendo mais engajamento, mais visualização? Como está aqui a performance por período? Então, por exemplo, se eu tenho embaixadores da minha marca, né, e eu preciso ficar monitorando eles por 6 meses, por 3 meses, a gente pode criar uma campanha para ir mensurando todo esse período e depois eu vou criando filtros, lupinhas estratégicas para entender esses números, né, para poder entender qual período performou melhor, qual influenciador, qual tipo de conteúdo. E com isso, galera, tirar insights para melhorar, para um próximo conteúdo ser melhor, entender qual estratégia a gente deve seguir nos próximos semanas, meses, né? Então, rapidamente a gente consegue alterar o curso da campanha se a gente entender que não está fazendo sentido, tá? Boa. Thali, tivemos aqui mais um questionamento. A Tâmara perguntou para a gente: os dados da plataforma são atualizados com qual frequência? Maravilha. Os dados da plataforma são atualizados em tempo real. Quando a gente olha para uma campanha, se esses dados não forem atualizados, a gente consegue solicitar atualização imediata, tá? Porque pode ter um delayzinho de alguns minutos, mas tudo é atualizado em tempo real, tá? Se tivesse delay, a gente só pede para atualizar, a gente força a atualização sem problema nenhum, tá? Mas a plataforma não tem. Tem algumas plataformas no mercado que precisa de um dia, né? 24 horas, não. A Sprout atualiza em tempo real. Boa, fechado. Alguma pergunta? Por enquanto, não. Obrigado, Thali. Maravilha. Então, finalizando aqui campanha, galera, outro ponto acho que importantíssimo, inclusive para agências, né? Para agência, para marca.
a Sprout não tem limite de usabilidade. Então, isso aqui que eu estou mostrando, a busca, a curadoria, criação de campanhas dentro da plataforma, é ilimitado. Então, se hoje vocês têm 5 campanhas para fazer, daqui a um mês a gente dobra esse número e assim vai, não vai mudar a precificação da plataforma, tá? A utilização dela é ilimitada. Fechou? E não acaba por aqui. Então, é por isso que a Sprout ganhou prêmios como a melhor plataforma, né, de marketing de influência mais robusta do mercado. Nós temos os relatórios avançados, que auxiliam a gente em tomada de decisão, em criação estratégica. Quando a gente para de fazer coisas manuais, né, e a gente tem uma plataforma para automatizar o processo com influenciadores, a gente tem tempo também de análise, de insights, de olhar para a concorrência, de olhar para o que o mercado está fazendo. Então, os relatórios avançados, eles servem para isso. A gente consegue criar diversos relatórios aqui, eu consigo ficar monitorando o arroba do que estão falando da minha marca ou do meu cliente. Eu consigo ficar monitorando o que meu concorrente está falando, que tipo de campanha o meu concorrente está fazendo com influenciadores, o que melhor performa falando de algum tema, de algum produto. Então, tem uma série de insights que a gente consegue tirar dentro desses relatórios avançados, tá? Inclusive, por exemplo, falando de cabelos cacheados, eu quero entender que tipo de influenciador melhor performa, né? Qual o tamanho, em qual rede social, que tipo de post, se é no Reels, se é Story, se é... Então, tudo isso a gente consegue analisar através de números. Eu trouxe aqui um relatório competitivo entre marcas, de exemplo. Então, eu coloquei aqui a Dux, né, e a Essential, que são 2 marcas aí de suplementos, né, de saúde, e eu quero ver, dentro de um período de setembro até 9 de outubro, quem falou dessas 2 marcas, né, eu quero entender. Então, por exemplo, se eu sou uma das empresas, eu consigo analisar como está a minha concorrência comparada à minha marca, tá? Então, eu consigo ver que nesse período, quantos influenciadores falaram de cada marca, tipo de postagem, engajamento, quais redes sociais, né, a gente teve mais comentários sobre cada marca, qual foi a taxa de engajamento por plataforma. Então, poxa, eu consigo entender que o que melhor performou foi campanhas, posts no Instagram falando da Essential e também da Dux, tá? Além disso, eu quero ter uma visão geral, ou separada, por exemplo, né, quero entender quais foram as métricas dos influenciadores que falaram de cada marca, qual foi a taxa de engajamento, comentários, compartilhamentos totais, quais foram os perfis que comentaram. Então, eu consigo ver que nesse período, o perfil que teve maior engajamento falando da Dux foi esse post aqui no TikTok. E eu consigo, inclusive, analisar, né, que tipo de conteúdo foi postado, né, como, quem é esse influenciador, que tipo de estratégia essa concorrência está fazendo com seus influenciadores, quais foram os conteúdos, tá? Então, eu consigo analisar e eu consigo ver quais foram os conteúdos da Essential, quais foram os conteúdos da Dux, né? Eu consigo separar e fazer essa análise, inclusive clicando aqui, eu consigo ver quais foram os resultados, né, de cada postagem. Então, eu consigo ver como performou, tá? E com isso, galera, muitos insights. Eu consigo, então, também bolar a minha próxima campanha, né? O que está dando certo no mercado, influenciadores que comentaram a marca, mesmo organicamente, e assim vai, tá? Localização dos influenciadores e da audiência desses influenciadores, quais as categorias, então, que tipo de influenciador está falando de cada marca. Então, aqui eu vejo estilo de vida, esporte fitness, saúde, né? E consigo ver a taxa de engajamento também. E o público, né? Qual que é o dado demográfico do público desses influenciadores que estão falando de cada marca. Então, a maioria são mulheres, né? Numa faixa etária de 25 a 34 anos e 18 a 24, tá? Então,
tem uma série de análises que a gente consegue fazer aqui. E também não tem limite de usabilidade, tá? Aqui, teve alguma pergunta? Galera, manda aí. Como é que tá, Vini? Tranquilo, galera. Acho que tá mais quietinho porque tá prestando atenção. Está tranquilo. Maravilha. E, gente, acho que para finalizar, né? A Sprout aqui eu estou mostrando 30% do que a plataforma pode fazer. Tem muita coisa que a gente consegue analisar, muita coisa que a gente consegue fazer. Então, é entregar campanhas com influenciadores de forma automatizada, de forma baseada em dados, sem precisar contratar uma equipe gigante para poder operacionalizar isso. Então, ganho de eficiência, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, algum ponto que queiram entrar mais a fundo, por favor, me falem. A ideia aqui era dar uma passada geral para que vocês possam entender qual a dor que a plataforma atende. E se tiverem interesse em aprofundar, entender se isso faz ou não sentido para o seu modelo de negócio, por favor, não deixe de mandar mensagem para a gente, tá? Aqui é isso, Vini. Se tiver alguma dúvida, se quiser aprofundar algum ponto. Eu estava no mudo aí. Acho que deu para... Sensacional, Thalia. Acho que deu para a gente ter aí um overview, né, de tudo que a Sprout ela tem o potencial de entregar. Claro que em 50 minutos, 45, 50, a gente não consegue, galera, mostrar tudo. Mas, para quem tiver interesse, né, o nosso time está aqui pronto para ajudar e para fazer, inclusive, uma demonstração mais personalizada para a agência, para a empresa, mostrando ali na prática influenciadores que vocês possivelmente estão procurando. Então, fiquem à vontade para chamar o nosso time, tá? Eu vou voltar aqui só para não esquecer, e aí o Gui, senão o Gui pode... Boa. Chamem a gente, tá? Thalissa, nosso time aí, eu vi que o Léo estava aqui também no chat do LinkedIn, o Léo também é nosso colega, então fiquem à vontade para a gente estar ajudando vocês. Eu vou voltar a compartilhar minha tela para a gente... Tela cheia, para a gente mostrar algo bem bacana. Só um momento. Cancelar. Apresentar. Compartilhar tela. Não sei o que houve, mas para mim saiu o botão de compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Compartilhar tela, janela. Não está aparecendo nenhuma janela. Gui, pode compartilhar você por aí, por favor? Obrigado. O Gui vai compartilhar aqui. Tem aquela opção de compartilhar a janela que também sumiu para mim, que nem estava para você. Só avisa aí, Gui, quando a gente tiver o ok, que a gente vai tocando. Boa, show de bola. Então, galera, tá na tela aí a nossa condição hiper especial, que vai até dia 31/10, ou seja, tá acabando, mas ainda tem tempo. Dá tempo aí de conhecer a Sprout, falar com os nossos colegas aqui para mostrar, né, um pouco mais personalizada para quem tiver interesse.
Vou deixar a Thalia explicar um pouquinho mais os planos aí, o Starter, Professional, Enterprise, para vocês entenderem e chamarem a gente para qualquer dúvida. Maravilha, Vini. Como que funciona, tá, galera? O plano Starter, a gente consegue olhar só para empresa, para agência que tem a necessidade de curadoria. Então, não precisa ter a plataforma toda, não precisa acompanhar ali as postagens, não tem problema, dá para contratar só a parte de busca de influenciadores, que é o plano Starter. Tá? A gente já antecipou ali as condições Black Friday, então a gente está com 10% de economia, isso dá quase mais de 4 mil ali por ano, tá? O Professional, que já é o mais contratado, é o plano onde a gente consegue, além da curadoria, ter a parte de campanha. Então, análise das campanhas em tempo real, para a gente poder acompanhar tudo o que os influenciadores estão falando, tá? Plano Professional. Com 20% de desconto também, mais de 11 mil reais aí de economia no ano, isso aí dá quase, sei lá, 3 meses da plataforma, tá? Da mensalidade. E o plano Enterprise é para a empresa que precisa de toda a ferramenta disponível, então ali os relatórios avançados para que vocês possam fazer análise, insights, análise de concorrência, monitoramento de assuntos, de trends, de arroba. Então, plano Enterprise com 30% off, mais de 21 mil aí por ano. Isso também dá mais de 4 meses aí de plataforma, se eu não me engano, de economia, tá? E lembrando, galera, a Sprout, nosso modelo de negócio, é anual, porém, ali a precificação dela, vocês podem, né, pagar mensalidades mensalmente, e não tem limite de uso. Então, independente se hoje a sua marca, a sua agência trabalha com um número X de campanha de influenciadores e esse número escale, cresça, não vai mudar o valor da mensalidade da plataforma, tá? E a gente está com um bônus exclusivo, então, para todo mundo que tiver interesse em aprofundar, em conhecer mais, em adquirir a plataforma, a gente está com um bônus aí de 30 dias gratuitos dos relatórios avançados. Então, para você que só quer, por exemplo, a curadoria, vai ganhar 30 dias aí de uso dos relatórios avançados, tá? Uma condição aí imperdível. Boa. Galera, até para vocês entenderem que a Sprout ela é tão completa que pega independente do nível da sua operação. Às vezes a sua operação ela está necessitando mais de uma curadoria, então a gente tem um plano para isso. Às vezes a tua operação já está, desculpa, já está com vários clientes, várias campanhas rodando, um processo super manual. A gente também trabalha de uma forma mais personalizada, inclusive junto com o nosso time, né, de sucesso do cliente, para que a implementação da Sprout ela seja super fluida, para que a operação que tu já tem, que é manual, que está ali atravancada, ela vire a chave para agora ser Sprout, tá? Então, independente do processo, a gente ajusta o plano para o seu momento. Então, comece agora, né, a usar a plataforma. A gente falou muito aqui de relatório, de métrica, e a gente chama toda essa parte de relatoria do Creator Listening, né? Isso é muito importante, porque a gente tem uma assertividade, como a Thali falou, em dados real-time, para justamente entender e escutar de fato o que está acontecendo de cada creator que está trabalhando nas nossas campanhas, né? Fazer essa, entre aspas, escuta das redes sociais bem específica para os criadores. Beleza? Pode mudar aí, Gui, para a Thali falar um pouquinho dos next steps para o pessoal também, por favor. Boa. Sim. Bom, estamos com uma condição exclusiva, a gente antecipou a Black Friday para empresas que já precisem. A gente está final do ano, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, a gente tem início de ano, a gente sabe que tem muita empresa que já está se organizando para o ano que vem, analisando budget, né, ferramentas para o próximo ano. Então, é o melhor momento, tá, galera? A gente está com condições exclusivas, independente da empresa começar agora ou quiser começar no próximo ano, já consegue garantir condições exclusivas com descontos até de 30%, tá?
E aqui na tela, pode passar, Gui, a gente vai deixar o QR Code para que vocês entrem em contato com o nosso time. Então, quem quiser aprofundar na plataforma, entender ali se para o seu modelo de negócio, para suas necessidades específicas, a plataforma atende, não deixe de nos chamar, tá? A gente consegue fazer ali um diagnóstico, entrar novamente na plataforma para olhar de fato se atende ou não, e entender também quais são as nossas condições. Então, quem tiver interesse, é só apontar o telefone para esse QR Code. E o mais legal é que são 3 dias de trial, tá? Então, são 3 dias para que vocês, de fato, entendam todos os módulos, entre na plataforma, veja, junto com o nosso time, tá? Não é nada solto, nosso time guia esse processo inicial para que a plataforma, de fato, seja implementada na operação. Então, são 3 dias de diagnóstico, 3 dias de trial, dando certo aí, são condições especiais de 2 meses off, ou seja, é a possibilidade de ficar por 1 ano, basicamente investindo 10, tá? O que é de extrema valia quando a gente está olhando o custo-benefício de soluções aí do mercado. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por quem ficou até este momento no webinar com a gente. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, se não tem mais nenhuma dúvida. Se tiver o time também, já pode ajudar a galera no chat, mas a gente quer respeitar também o tempo de todo mundo, né? 1 horinha aqui de live, deu para mostrar um pouco sobre a Sprout, como falamos, é um pedaço, por isso que a gente sempre fala que o próximo passo é ir para os 3 dias de trial, sem compromisso, é para conhecer, é para entender de fato todas as funcionalidades, né, as features da plataforma. E depois disso a gente pode conversar sobre vocês de fato entrarem conosco aí nessa jornada para de fato tornar a operação de influência cada vez mais escalável. Fechado? Obrigado, Thali. Obrigada, Vini. Obrigada, galera. Tamo junto. Até a próxima. Qualquer ponto aí, só nos chamar no LinkedIn, nas nossas redes sociais também. Exato. Valeu, galera. Beijo, gente. Até mais.